Olá, meu nome é Tatiane e nós estamos em mais um episódio do Clima Sem Fake. Hoje o tema é crise hídrica e quem vai explicar o tema para nós é o biólogo Samuel Barreto, gerente de água da TNC Brasil. Samuel, muito obrigada por ter aceitado a entrevista. Primeiramente, como que está? A gente está escutando muito da crise hídrica. Essa crise é a continuação da crise de poucos anos atrás ou, na realidade, é um novo problema? Obrigado, Tatiane. É um prazer estar falando com você, com os ouvintes, leitores do Clima Info, uma importante plataforma de esclarecimento sobre as mudanças climáticas e os assuntos ambientais. Na verdade, a questão da crise hídrica, a gente tem até que mudar o conceito, porque o que a gente está vivenciando, na verdade, é um aumento da frequência e da intensidade desses extremos climáticos. Então, os próprios cientistas do painel intergovernamental das mudanças climáticas já alertavam sobre esse processo que iria acontecer, e ele está se confirmando. No Brasil, nesse momento que passamos novamente por uma seca muito severa, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, no norte do país, no estado do Amazonas, passou por uma cheia histórica. Então, esses fenômenos dos extremos climáticos estão se confirmando. Além disso, um relatório da Unesco sobre água e clima de 2020 mostrou que a cada 10 desastres naturais, pelo menos 7 são ligados à água, ou seja, muita água ou falta de água completamente com essas secas severas. Portanto, não é mais uma crise, mas sim talvez um novo normal e que nós vamos precisar lidar com essa situação. Então, pensando nesse sentido, não é nem mais ter receio em relação às mudanças climáticas, elas já estão acontecendo, então é importante uma retomada verde. Elas já estão acontecendo, vão continuar a acontecer e esses fenômenos vão continuar a ficarem intensos e frequentes, provocando impactos sociais, impactos econômicos, impactos ambientais. Então, é fundamental que nos adaptemos a essas medidas. De um lado, mitigar, né, quer dizer, cortar as fontes de emissão dos gases que promovem o aquecimento global e, ao mesmo tempo, com as mudanças em curso, as adaptações necessárias. Então, a gente tem uma grande oportunidade, por outro lado, de repensar o nosso modelo de desenvolvimento, promover uma economia regenerativa, onde um dos pilares para a base dessa economia deve ser a questão da natureza. As soluções baseadas na natureza, que podem trazer, sem dúvida nenhuma, grande contribuição à segurança hídrica, à segurança energética, à segurança alimentar. E é também preciso, né, se de um lado a questão da crise hídrica acabou mostrando para as pessoas que a água não vem da torneira, que a luz não vem do botão, né, remeteu ao reservatório e a imagem da seca do reservatório ficou muito forte na cabeça das pessoas, é preciso também aprofundar esse entendimento de que olhar os reservatórios é apenas a ponta do iceberg. Né? Na verdade, esses reservatórios é até a menor parte da área geográfica onde eles estão localizados numa bacia hidrográfica. E é também resultado de uma série de fatores e combinações locais, regionais e globais. Locais com a própria mudança no uso de ocupação do solo, com desmatamento, com a implementação de práticas inadequadas que degradam nascentes, que degradam o solo, que degradam as matas ciliares, que fazem com que, quando chove, essa água, ao invés de infiltrar, reabastecer o solo e o lençol freático, os aquíferos, ela escorre, levando terra, provocando erosão, assoreamento, e quando a gente está falando de cidades, provocando enchentes, transtornos e mortes. Ao mesmo tempo, pensar que essa mudança do uso do solo, combinado a fatores regionais, a gente pode destacar a questão do desmatamento da Amazônia, que tem também um serviço ecossistêmico muito importante, que é o chamado rios voadores. Cada árvore com uma copa de cerca de 20 metros lança por dia na atmosfera algo em torno de 1.000 litros de água. Imagina uma floresta, né, o papel dela em termos de mandar para a atmosfera esse vapor de água pela evapotranspiração. É como se a gente tivesse uma bomba aquática, né, quer dizer, criada pelas florestas, gerada pelas florestas, lançando essa umidade que, com
a interação com ciclos com os ventos, né, a circulação dos ventos, acaba trazendo umidade e chuva para as regiões sudeste, sul, centro-oeste, e poderia, inclusive, estar atenuando essa situação nesse momento que o país enfrenta com relação à seca. E, por fim, a interação com as mudanças globais, de uma forma geral. Então, a combinação desses fatores tem sido decisivo para intensificar essa crise que a gente chama, essa crise hídrica, mas que, na verdade, são esses desastres naturais, né, esses fenômenos de extremos climáticos que têm ficado cada vez mais intensos e frequentes. Portanto, a saída não é lidar apenas olhando para o reservatório com medidas pontuais, fragmentadas. Ela exige, são questões complexas, e exige também uma resposta sistêmica para, de fato, criar a segurança hídrica. E a adaptação às mudanças climáticas é um processo, sem dúvida, fundamental para reduzir os riscos. E existe um projeto na TNC e em outras organizações relacionadas à restauração florestal. Qual a importância da restauração de nascentes para a questão da crise hídrica? Pois é, são as soluções baseadas em natureza. Então, a primeira delas, antes até de restaurar, é não perder floresta, é conservar. Né? Quer dizer, é manter os serviços ecossistêmicos que a floresta já presta, como, por exemplo, a questão de regulação climática local, o microclima, a fertilidade do solo, a água em qualidade e quantidade, porque aquilo que eu estava comentando, quando a chuva cai, parte do ciclo da água, além dela amortecer a queda da chuva no solo, evitando erosão, ela faz com que essa água infiltre no solo, recarregue os aquíferos e, no período de seca, essa água volta para dentro dos rios. É como se a gente tivesse um grande reservatório invisível que está no solo e nos aquíferos. E, principalmente nesse período de seca, a grande contribuição que a floresta também presta é, uma vez que essa água infiltrou, recarregou o lençol freático, ela vai voltar para as bacias hidrográficas. Então, antes de tudo, conservar, depois restaurar. E, de novo, a gente tem uma grande oportunidade nessa agenda. Criação de um ciclo virtuoso onde pessoas e natureza prosperam conjuntamente. E, além disso, atacar um dos maiores desafios, se não o maior, de todos nós durante esse século XXI, que são as mudanças climáticas. Muito obrigada, Samuel, pela sua entrevista. Gostaria de saber se você gostaria de acrescentar mais alguma mensagem sobre o tema. Acaba de ser lançada uma medida provisória do governo sobre a questão energética, né, que retira poderes da Agência Nacional de Águas e passa para o Ministério de Minas e Energia. É muito preocupante, porque a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico é uma estrutura de Estado que tem, entre outras funções, gerenciar e arbitrar em casos de disputa do uso de água. Claro que a situação dos reservatórios, do Sistema Integrado Nacional, principalmente no Centro-Oeste e no Sudeste, é muito preocupante, porque respondem por cerca de 70% da produção hidrelétrica do país, e nesse momento tem uma capacidade inferior a 30%. Então, claro que preocupa, é um usuário e um uso estratégico para o país, mas não é o Ministério que tem que concentrar esse poder e arbitrar em causa própria. Tem outros usuários também com atividades muito importantes, como, por exemplo, o abastecimento de água, onde cidades já vêm enfrentando, inclusive do estado de São Paulo, já vem enfrentando racionamento e cuja situação pode ficar ainda pior. Então, é uma medida que preocupa, quebra os fundamentos, os princípios da Lei dos Recursos Hídricos e da própria Agência Nacional de Águas. Então, essas medidas que criam insegurança jurídica, pode, inclusive, intensificar esse fator da crise hídrica preocupa. Para dizer que a governança e a gestão é uma questão fundamental e, nesse sentido, a participação da sociedade como guardião de todos esses processos. Samuel, no dia a dia, as pessoas podem fazer algo, alguma ação em relação às mudanças climáticas? Às vezes, mudança climática parece uma coisa tão distante daquilo que as pessoas podem fazer, mas no dia a dia, as escolhas que as pessoas fazem é também um fator de transformação, de indução, pelas escolhas que ela faz, pelas atitudes que ela adota na sua casa, com os produtos que ela adquire, se são produtos de origem sustentável,
Então, essas ações individuais também são importantes, porque às vezes parece que é algo tão distante e algo tão complexo que dá uma certa sensação de que as pessoas não podem fazer nada. E talvez seja o inverso, é exatamente por nós que começa a transformação. Basta citar o exemplo da Greta, na Suécia, que desencadeou um movimento fantástico de mobilização em torno da proteção do clima. E nós, como cidadãos, temos a corresponsabilidade de uma nova postura, de uma nova forma de lidar com a natureza, com o clima, com a segurança climática, que talvez seja o maior desafio de todos nós durante o século XXI.